Bom, vou começar me apresentando. Eu sou Ana Miranda, sou arquiteta urbanista, professora universitária e desde março desse ano eu estou coordenando o escritório descentralizado do CAU São Paulo na Regional Ribeirão Preto. Eu agradeço a presença de todas e todos, um grande prazer, eu estou vendo aqui alunos, ex-alunos, amigos, né? Então é um grande prazer poder ter essa primeira conversa com vocês, né? Especialmente poder discutir nossa profissão juntos, né? Que eu acho que isso é muito significativo. Eu quero agradecer também a presença da Poliana, vice-presidente do CAU São Paulo, a presença da Luciana Schenck, representando o colegiado das entidades estaduais de arquitetos e urbanistas do CAU São Paulo, CEAL. Agradecer o Vitor, que representa a FENEA, todas as conselheiras, o conselheiro, né? E quero dizer para vocês que essa conversa ela faz parte de uma ação do CAU, que é o CAU Escuta, que desde o dia 23 de junho tem reunido arquitetos e urbanistas de todo o estado com o intuito de aproximação e reconhecimento das demandas que apresentam especificidades, especialmente em função dos municípios de atuação, né, do profissional. A própria Regional Ribeirão Preto, que é uma grande regional, que é composta por 99 municípios, apresenta realidades muito diversas, né? Internamente é o próprio recorte espacial. Mas antes de fazer uma breve contextualização da nossa regional, onde eu vou apresentar alguns dados básicos para vocês conhecerem, eu vou passar a palavra primeiro para a Poliana e depois, na sequência, para a Luciane. Se o Vitor quiser falar também, a gente passa a palavra para ele. Poliana, por favor. Obrigada, Ana. Obrigada, Luciane e Vitor, aqui representando o CEAL. Se a gente tiver membros do SASC, a Zé, a Bea, quiser também dar um oi, é importante que estejam presentes, porque o CAU Escuta é uma ação do CAU em conjunto com o CEAL. Então, acho que todos estamos, todas as associações e o Conselho têm esse objetivo de escuta. Então, é uma ação conjunta, né? Ontem tivemos esse São Rio Preto, a participação da Vanessa, das BEC, foi muito bacana tê-la conosco. Bom, pessoal, agradeço a presença dos participantes, dos conselheiros e conselheiras presentes. A gente, na verdade, realizou essa ação porque é algo que, desde o início, desde quando assumimos a gestão em janeiro, nós tínhamos esse objetivo, né, de implementar ações onde a gente pudesse ter um diálogo mais direto com o profissional, discutindo e conversando, trocando, né, informações e soluções que estão em andamento, questões que precisam se resolver. Então, era uma troca que já estava sendo prevista desde o início, desde janeiro. Bom, para iniciar, então, queria dizer, né, sou Poliana Risso, assumi a vice-presidência do CAU São Paulo agora nessa gestão, mas fui conselheira na gestão passada, né? E nesse momento, é importante dizer que ao construir a chapa, né, que foi a chapa das mulheres, o CAU Mais Plural, a questão do interior foi algo que foi ganhando, a questão do território paulista foi ganhando evidência, importância nas pautas. Tem um áudio aberto. Oi. É a Luceron. Oi, Lu. Oi, Lu. Obrigada. Eu vou pedir, Lu, para desligar o microfone rapidinho. Claro. Obrigada. Bom, então acho que é importante trazer alguns dados, né, de percentuais que mostram um pouco a importância da gente ter essa ação voltada para o interior, interior, litoral, olhando para todo o território, né? Se a gente olhar a potência de São Paulo, o destaque do percentual do número de arquitetos de São Paulo em relação ao Brasil, o CAU São Paulo ele é responsável por quase 70 mil arquitetos com registro ativo no Conselho. O CAU Rio de Janeiro, que é o segundo maior, ele tem 21 mil arquitetos com registro ativo. Então, São Paulo, ele tem praticamente 3 vezes mais, um pouco mais, 3 vezes mais o número de arquitetos da
segundo estado com maior número de profissionais. Então, a regional, por exemplo, de Ribeirão, ela tem um número de profissionais, de arquitetos urbanistas semelhantes a estados como Maranhão, Bahia, enfim, tem alguns estados que têm o mesmo número de profissionais que a regional de Ribeirão. Então, para a gente entender a potência que é, né, a possibilidade que a gente tem de realmente fazer com que a sociedade entenda a importância do arquiteto urbanista nas diversas pautas que envolvem, né, a vida em sociedade, né, no urbano, na moradia. E aí, nesse cenário, 55% dos arquitetos eles estão na capital, 45% está no interior. Não me engano, em torno de 50 a 50. E aí a gente começa, quem é docente no interior, começa a perceber que muitos dos seus alunos dos egressos se formam e buscam alternativas de emprego, de valorização da sua profissão na capital, né? Então, existe, sim, um percentual de alunos que realizam esse êxodo por entender que o trabalho no interior ele é precarizado, né? Ainda mais do que na capital. E, além disso, né, a gente tem um percentual de profissionais que estão atuando em lojas de materiais de construção, em marmorarias, em marcenarias, enfim, contribuindo tecnicamente com toda a bagagem que ele adquiriu na sua formação, mas ainda assim não se sente arquiteto, não se coloca como arquiteto, né? E tem que se sentem à margem do que seria o arquiteto urbanista, né? Aquela figura simbólica que a gente sabe que é irreal. E aí, nesse sentido, né, entendendo um pouco esse cenário, a gente, ao longo desse processo de construção do conselho, o conselho é muito jovem, ele passou um processo de estruturação, de estruturação do trabalho do conselho. Entendemos, então, que esse é o momento da gente realizar um plano, um trabalho, onde a gente consiga olhar as especificidades de cada território e tente contribuir, o qual possa contribuir melhor, né, para cada território dele. Então, a gente construiu um plano que é chamado de Plano de Fortalecimento do São Paulo no território paulista, né? E, para isso, a gente tem realizado ações a partir das 11, né, dos 10 escritórios descentralizados, mais a sede que está na capital. Então, nós temos, o CAU ele tem isso como estrutura, né? Então, ele tem um escritório descentralizado aqui em Ribeirão, mas que ele é responsável por 90 e poucos municípios. Tem São José do Rio Preto, que são 129, né? Presidente Prudente, mais outro tanto. Então, cada um desses escritórios é responsável pelas ações daquela regional. Dessa maneira, a partir desse plano, a gente tem atuado em 3 frentes. Tá? O foco de tudo, né, do que está por trás, é tentar promover a visibilidade do arquiteto urbanista e levar a contribuição técnica desse profissional para a sociedade, para que a sociedade consiga absorver qual é o papel que nós temos, e assim, questões que surgem em sequência, o preço do projeto desvalorizado, né, essa competitividade entre arquitetos e engenheiros, enfim, isso vai surgindo por conta desse desconhecimento, dessa invisibilidade do nosso papel, né? Então, a gente tem atuado no sentido de ampliar as representações de arquitetos e urbanistas em conselhos municipais, quer seja na educação, na saúde, de habitação, de patrimônio, de meio ambiente, para que a gente realmente, para que ali eles comecem a entender a importância da contribuição técnica daquele profissional naquele espaço. E, para além disso, com relação a esse eixo de representação institucional, a nossa intenção é atuar junto ao CEAL para que a gente realize continuamente, a cada 3 meses, um encontro desses representantes, seja do IAB, seja do CAL, seja do FASP, enfim, seja das associações, para debater as pautas que estão acontecendo naquela região, né? Quais são os temas tratados. Essa é algo que os arquitetos urbanistas normalmente estão representando, às vezes, da universidade, ele fala, olha, eu não tenho para onde levar essa pauta, né? Eu preciso... Esse espaço
estamos promovendo de encontro, de diálogo e debate para esses representantes, é fundamental para a gente poder, primeiro, dar publicidade, né, e divulgar o que está sendo tratado, o que está acontecendo na região de Ribeirão, na região de Rio Preto, enfim. Aí, além disso, promover ações específicas para aquelas demandas, né, junto aos conselhos, junto às associações, enfim, junto aos coletivos independentes. Então, é um pouco nessa linha de estratégia. Outra linha é em relação aos escritórios descentralizados e a utilização das vans que o CAU São Paulo possui. A gente está levando as vans para o interior para que a gente consiga realmente fazer uma estrutura complementar ao escritório descentralizado, levando informação, orientação, seja na escola de ensino básico, de ensino fundamental e médico, seja na universidade, seja nas feiras, nos eventos, como se for como um escritório itinerante, né? E os escritórios, a gente tem buscado fazer uma leitura para que esses espaços eles sejam locais, para além do funcionamento mais burocrático do conselho, né? Para que ele seja, por exemplo, hoje, dentro do nosso novo cenário, né, durante a pandemia e pós-pandemia, por que não realizar ações onde os conselheiros se reuniriam regionalmente, né, conforme a região onde ele representa? Então, plenárias, e hoje nós temos 77 conselheiros, junto a funcionários, uma plenária envolve 100 pessoas, né? Por que não realizá-las descentralizadas nessas regionais, de modo que a gente vai estabelecendo uma relação mais direta do conselheiro com aquela regional, e até seja um espaço onde o profissional chega, encontra um conselheiro, e o funcionário encontra o conselheiro, e a gente vai realizando um trabalho mais próximo, que isso tende a fazer com que as informações fluam de uma maneira mais rápida e eficiente, né? E, além disso, assim, espaços onde a gente pode construir pequenos debates, pequenas orientações, espaço de exposição, enfim, um espaço mais acolhedor do que hoje temos. E no terceiro eixo são os elos de cooperação, né? Então, esses elos de cooperação, o CAU ele tem uma estrutura relativamente tímida, são 645 municípios e 11 estruturas físicas, né? Então, é importante que o CAU estabeleça relações com os núcleos de IAD, com as associações, com as prefeituras, com os consórcios intermunicipais, né? Então, com os coletivos independentes, né? que têm se formado continuamente, para que a gente consiga criar uma rede onde a informação chegue com mais facilidade e o contrário aconteça também. Então, é importante que essa rede se estruture de uma maneira sólida para que o CAU alcance municípios e lugares onde quase nunca chegava, né? E isso vale, inclusive, para ações de fiscalização, né? Então, a gente sempre está nesse diálogo com prefeituras, com associações, até conversamos com o CREI, pensando em ações onde a gente conseguiria possibilitar uma fiscalização do CAU mais eficiente mesmo, e que a gente consiga ampliar essas ações que também são importantes para que a gente garanta, né, a qualidade da arquitetura e do urbanismo conhecido à sociedade. Bom, eu falei aqui um pouquinho rapidamente, mas esses elos de cooperação a gente tem construído pensando muito em relação à possibilidade de convênios envolvendo organizações, prefeituras, universidade, o CAU, de modo a realizar ações onde a gente consiga implementar, por exemplo, ações de residência, né, com profissionais contribuindo dentro de prefeituras, dentro de projetos ligados aos editais do CAU, e essa é uma outra frente importante. Os editais do CAU ele já era uma prática que acontecia, a intenção nossa agora é ter uma agenda, um cronograma de editais, onde as organizações eles já conseguem olhar no ano o que vai sair de edital, e aí a gente já chega com essa rede construída, a gente já chega e já liga, né? Olha, tem um edital em andamento, vocês não querem participar, a gente leva as informações, o que vocês precisam cumprir, qual que é o tipo de projeto que vai ser contemplado, e levar essa informação de modo que os editais de fomento
contemplem um território maior do que vinha acontecendo, né? Então, essa rede ela vai ser importante para que as ações do CAL realmente consigam alcançar uma demanda que existe, né? E que a gente sabe que está distribuída nesse território. Bom, falei um pouco rapidamente, ao longo da nossa conversa a gente vai trocando e aprofundando nos temas, tá bom? Passo a palavra para a Lu. Obrigada. Obrigada, Polly. Boa noite para todo mundo. Eu queria primeiro agradecer o convite, poder estar aqui representando o CEAL. E vocês sabem que eu acho que eu começo a minha fala falando um pouco sobre o CEAL, porque eu me formei com o CREA, né? A minha carteirinha era do CREA, e em 2010 a gente realizou esse sonho incrível de ter o nosso próprio conselho, sair de dentro do CREA. E o que propiciou isso foi a organização das entidades de arquitetura e urbanismo, ou seja, foi uma ação política a partir das entidades. E eu a cito aqui porque eu acho que é importante a gente entender o que é o CEAL, o que significa estar na lei a presença desse colegiado que garante que o CAL não esqueça desse, eu brinco de chamar, desse chão de fábrica, ou seja, da nossa participação funcionando como uma representação política ativa que mantém o CAL atento a essas demandas que vêm de baixo, ou seja, daqueles que têm um escritório, daqueles que batalham nas prefeituras, daqueles que lutam nas classes, né? Ou seja, no momento de dar aula. Então, o IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, que está fazendo 100 anos esse ano, dispensa apresentações, eu imagino. A ABAP, que é muito menos conhecida, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. Nós somos poucos, mas queremos crescer. A ASBEA, que representa os escritórios. A ABEA, que representa a educação, os professores. E o braço paulista, né, assim, de São Paulo, da FNA, que é a Federação Nacional de Arquitetos, que significa o sindicato. Junto disso tudo tem um quinto elemento aqui muito importante, um sexto, desculpe, elemento aqui muito importante, que é justamente a participação dos alunos, que não é oficial, mas é muito bem-vinda. Oficial, que eu quero dizer, é regulamentada, no sentido de ter sido uma das entidades que formou o CAL. Junto também do CEAL, se unem as pessoas que representam a CEP e a CEF, a formação e justamente o exercício ou a prática profissional. Vocês vejam que é um colegiado que tenta manter uma sinergia entre pessoas que têm diferentes interesses, mas todos eles devem convergir para uma pauta comum, que é a pauta justamente da nossa visibilidade, da nossa existência frente à sociedade. E eu penso que o que mais ansiamos é justamente sair dessa invisibilidade e entrar no campo da necessidade. Não é? Ou seja, quem cursa arquitetura e urbanismo, quem trabalha com isso, consegue perceber que a gente podia, de fato, melhorar muito a vida das pessoas. Em termos de saúde, de infraestrutura, de encontro, de moradia, né? Então, quando a gente soma tudo isso, e a ABAP olha um bocado também, quem trabalha com paisagem olha muito para as regiões, dos processos de desenvolvimento, de fato, das frentes agrícolas, do que é mata, do que não é mata, da bicharada, de tudo isso junto, né? Paisagem, portanto. Então, vocês vejam que a nossa expectativa de estar aqui com vocês é poder somar nesse debate, ouvir, mais do que tudo, ouvir quais são as mazelas, quais são os problemas e instalar, talvez, um movimento que mire um futuro comum para nós todos, não é? É isso. Obrigada. Obrigada, Luciana. Eu acho que o Vitor caiu, né? Depois ele faz uma fala rápida. Mas então, dando Perdão, minha internet está meio ruim. Ah, quer falar, Vitor? Rapidinho, só para apresentar a FENEA. Senhoras e senhores, é um prazer gigante estar aqui com todos essa noite. E estou, como dito, representando a FENEA, que também, assim como diversas outras entidades, dispensa algumas apresentações, mas é sempre bom lembrar dela. A FENEA é a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo. Não, nós não fomos no final, até hoje eu também não sei. E nós fomos criados em 1932, já temos 89 anos aí, bastante tempo, bastante luta. Nós nos dividimos em algumas regionais também,
nós dividimos na região Norte, Centro, Nordeste e Leste de São Paulo, na qual eu estou diretor, e na Regional Sul. Como podem ter percebido, São Paulo é a única que é um estado só, pelo tamanho que é São Paulo, pela quantidade de universidades, pela quantidade de alunos. Então, viu-se como necessário São Paulo ser uma única regional, mesmo ocupando apenas um estado. E nós representamos todo o corpo estudantil, sendo ele organizado ou não organizado. O organizado fala de centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, escolas modelos, que também estamos disso. E estamos aqui agora, com grandíssimo prazer, juntos ao Conselho, nessa grande viagem ao redor do estado de São Paulo, para conhecer cada canto. E temos um plano em comum, que assim como o Conselho quer cada vez mais se alastrar por dentro de São Paulo e se enraizar das pessoas para perto, a FENEA também quer isso, que nós já fazemos um certo tempo, estamos presos em São Paulo e regiões próximas. Agora nós queremos cada vez mais também entrar para dentro desse estado gigantesco que é São Paulo e nos aproximar de todos os alunos. Então, quem é aluno, aluna que esteja aqui que não viu da FENEA, não se preocupe, vocês ainda vão ouvir muito. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigada, Vitor. Dando continuidade, sequência, eu vou fazer uma breve contextualização da Regional de Ribeirão Preto, apresentar alguns dados básicos, e em seguida a gente passa para as escutas. Como dinâmica, sugerimos as inscrições pelo chat, então, enquanto eu estiver apresentando, vocês já podem se inscrever. As falas vão ser de até 2 minutos, para que todos tenham oportunidade de falar. Então, assim, enquanto eu vou colocando aqui minha apresentação, vocês já podem, pelo chat, se inscreverem, tá? Tudo certo aí, gente? Apresentação? Sim. Bom, só um minuto que ela deu uma travadinha aqui. Bom, gente, então vou apresentar alguns dados básicos. Como eu dizia no começo, a Regional de Ribeirão Preto é uma grande regional, ela é composta por 99 municípios, e esse recorte se sobrepõe a algumas regionalizações estaduais. Então, a nossa regional envolve municípios da região metropolitana de Ribeirão Preto, municípios da aglomeração urbana de Franca, municípios da região administrativa de Barretos, municípios da região administrativa de Araraquara e municípios da região administrativa de Campinas. Também apresenta um número significativo de instituições de ensino com graduação em arquitetura e urbanismo, sendo oferecidos, portanto, 14 cursos na nossa regional. A regional tem uma população de quase 4 milhões de habitantes e concentra 4.356 arquitetos em atividade. No contexto do estado, a gente vê pelo slide que a capital concentra 50% dos profissionais e os outros 50% se distribuem nas 10 regionais. Na regional Ribeirão Preto, os 4.356 arquitetos e urbanistas em atividade, eles representam 6,85% dos profissionais do estado, sendo, portanto, a terceira maior regional do estado em número de arquitetos e urbanistas. O número de arquitetos nos municípios da regional nos mostra uma concentração significativa de profissionais em algumas poucas cidades, né? Então, esses 10 municípios que aparecem aqui ao lado direito, eles concentram, né? Eles somam 74% de todos os profissionais ativos na regional, e o município de Ribeirão Preto se destaca, concentrando mais de 1.500 arquitetos. Aqui, só para constar, né, estão listadas os 99 municípios, 92 municípios possuem arquitetos em atividade, os outros 7 municípios, né, que não possuem, eles estão em negrito e são municípios pequenos, com uma população até 6.500 habitantes,
o que demanda uma especial atenção, né? Tendo em vista que esses municípios pequenos geralmente apresentam baixa capacidade administrativa e um corpo técnico reduzido, e nesse sentido demandam algum tipo de suporte de arquitetos urbanistas, especialmente na formulação de planos e legislações territoriais. Os dados de idade e gênero são bem interessantes e eles repetem um padrão do Estado, onde a grande maioria dos profissionais são mulheres, com idade entre 20 e 30 anos, né? E esses dados, então, colocam os jovens arquitetos no centro do debate, impondo, né, da gente um diagnóstico mais aprofundado, especialmente sobre a atuação desses jovens no mercado de trabalho. Por fim, são os dados das instituições de ensino superior, né, com graduação em arquitetura e urbanismo, que na regional Ribeirão Preto estão distribuídas nos municípios de Ribeirão, Franca, São Carlos, Araraquara, Bebedouro e São João da Boa Vista, e são, na grande maioria, instituições privadas, com exceção da Universidade de São Paulo, em São Carlos, e do Instituto Municipal de Ensino Superior, em Bebedouro. O fato de predominarem essas instituições privadas na nossa regional dificulta uma contribuição mais significativa dessas instituições com a sociedade, né, por meio especialmente dos projetos de extensão universitária, ainda que nos últimos 10 anos tenha havido um avanço nesse sentido de algumas poucas instituições. Bom, os dados são esses, dados básicos para vocês conhecerem a regional. O escritório descentralizado em Ribeirão Preto, ele está instalado no edifício Galileu Galilei, no Jardim Canadá, é na rua Galileu Galilei, no edifício Galileu Office, né, no Jardim Canadá, próximo ao anel viário Contorno Sul. Somos em 3 funcionárias, eu como coordenadora, a Bruna, que é assistente administrativa, e a Camila, que é agente de fiscalização. Aqui estão nossos contatos, né? Me coloco à disposição para auxiliá-los no que for necessário. Depois eu vou colar esses dados do chat para vocês poderem copiar. Então, os dados são esses. A gente passa, então, para as escutas. Deixa eu olhar aqui as inscrições. Heitor. O primeiro é o Heitor, né? Heitor, pode ficar à vontade. Olá, boa noite a todos. Sou Heitor, aqui de Ribeirão Preto, trabalho na prefeitura, na Secretaria de Planejamento, e participei também da eleição pela chapa Conecta Cal. Então, eu até resgatei algumas coisas que eu tinha proposto na chapa, não me lembro até nem se estava na plataforma, mas acho que são coisas que eu considero que são importantes. Uma questão, a Poliana comentou, né, sobre o funcionamento dos escritórios regionais. E eu já vim acompanhando em outras gestões, e acho que agora também nesse momento, me parece que o desafio do escritório regional é muito grande, né? Tem um corpo reduzido de funcionários para uma atuação num território muito grande com muitos profissionais. Então, uma das coisas que eu acho que poderia ser interessante é estruturar dentro do conjunto de profissionais da região um grupo que seja mais ou menos permanente de voluntários para ajudarem um pouco, não na organização, mas na comunicação no território. Então, que tivessem representantes de algumas cidades e a pessoa pudesse ser multiplicadora e interlocutora do CAL, né? Uma função voluntária, mas acho que seria interessante que fosse definido assim os nomes, né? Que essas pessoas fossem mesmo uma referência,
para que tivesse mais evidência e que os profissionais da regional pudessem também procurar essas pessoas, né? Porque acho que só o coordenador, né, o seu papel, né, Ana? Eu acho que é muito difícil para o coordenador dar conta de tudo. E uma coisa que também seria interessante é que nas regionais pudessem se definir temas e discussões um tipo de fóruns locais, né, ou de seminários temáticos, e que pudessem passar demandas para o CAU São Paulo. Então, do que naquela regional está sendo um problema, ou qual é a preocupação daqueles profissionais na regional, né? Eu acho que a atuação do CAU historicamente tem sido um pouco mais centrada em São Paulo, né? É natural, né, essa maioria dos profissionais, mas e também lá está todo mundo concentrado. Então, pelo mesmo motivo, né, aqui no interior a gente está mais disperso, essa organização é um pouco mais difícil e talvez tenha que ter uma estrutura especial para isso, né? Outra coisa que eu pensava muito era sobre as RRTs, né? Então, eu vejo que na prática, isso principalmente em grandes projetos, então na prática a gente tem uma escala muito grande de responsabilidades, né? A gente sempre tem muitos profissionais envolvidos, mas poucas RRTs de fato. Assim, geralmente tem a RT do coordenador com um monte de atribuições listadas ali como se fosse ele que desenvolvesse tudo aquilo. Assim, eu sei que ele assume a responsabilidade, né? Mas eu entendo que todos os profissionais que participam da equipe, né, o ideal é que eles tivessem essa responsabilidade registrada lá também. E eu acho que muitas vezes isso não é feito, até às vezes por economia da taxa da RRT, e também, por vezes, pela falta de contrato de trabalho. Assim, então, é uma forma um pouco assim de se adequar à regulamentação do conselho, né? Tá, faz uma RRT única com todas as responsabilidades dentro do projeto, mas na prática você tem uma equipe grande de profissionais trabalhando. Então, se a gente tem um problema hoje da informalidade na profissão, né, eu acho que talvez criar uma outra forma, ou outras formas de registro de responsabilidade, né? Com taxas diferenciadas, eventualmente um desconto, né? Se fosse com RTs vinculadas, e também eu acho que assim, às vezes o impacto de uma RRT em trabalhos pequenos é muito grande. Então, como o valor da RRT é sempre igual, isso acaba desestimulando as pessoas a registrarem de fato a responsabilidade, né? Então, às vezes você tem um projeto pequeno com vários profissionais, nunca vai ser feito o registro de todos eles, né? Então, nesse sentido, acho que eu sei que não é uma questão só do CAU São Paulo, né? Teria que ser discutido no CAU BR, mas acho que poderia ser um ponto de atenção. E aí, também já, ainda mais ou menos no mesmo tema, eu acho que os registros de RRT poderiam ser um fato gerador de fiscalização. Então, a gente sabe que tem escritórios e profissionais que acumulam um número muito grande de RRTs, acima da capacidade possível de um ser humano, né, fazer sozinho. Então, eu acho que nesses casos, né, que poderia ser visto no conjunto de RRTs do Estado, quais são os pontos fora da curva, por exemplo, e aí se verificar. Então, esse profissional está mesmo exercendo, né, elaborando esses projetos, ou ele tem uma cadeia de profissionais que trabalham com ele que são responsáveis também. E, né, sendo feito dessa maneira, né, por uma amostragem, né, de quem é fora da curva, é uma coisa possível para o Conselho fiscalizar. E aí eu vi que foram colocados dados do IGEL, né, que é o sistema de dados já referenciados, e eu já tive algum contato breve, né, eu sei que quando eu tive contato, ele era hospedado numa plataforma do ArcGIS,
E o que eu gostaria é que esses dados fossem mais abertos, né? Então, que os profissionais também do conselho pudessem consultar esses dados e, eventualmente, para a gente poder saber, por exemplo, em quais cidades tem profissionais, esses profissionais atuam em quais segmentos, né? Isso é bom para prospectar trabalhos, para entender mais ou menos o que é que está sendo feito em cada lugar, né? E isso poderia ser disponibilizado de forma mais aberta, então com serviços web, né, do tipo WMS, WFS, né, para quem mexe com geoprocessamento, que são padrões abertos, universais, qualquer software pode usar, né? Hoje a gente tem infraestrutura nacional de dados espaciais que usa esses padrões. Então, acho que o Conselho de Arquitetura ele tinha que se adequar a esses padrões de dados geoespaciais abertos. Bom, acho que era isso. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigada. Nossa, Heitor. Ele falou muito bem, né? Desculpa, Poli. Vamos seguir, depois a gente comenta? O que vocês acham melhor? Tá bom, pode ser. A gente faz esse conjunto, comenta sobre eles e depois o novo conjunto a gente ouve e depois comenta de novo. Então é a Débora Delfino. Boa noite. É um prazer estar com todos esses arquitetos, né, em várias cidades mesmo. E o que o Heitor falou é bem o que faço das minhas palavras, as palavras dele, né? A gente fica um pouco disperso mesmo e com pouca gente, né, para cuidar de muitas cidades. E eu percebo que a minha cidade especial é bem carente, né, de conselho. Infelizmente, a gente havia uma associação aqui, que era de arquitetos e engenheiros, daí quando se separou, os engenheiros ficaram só com a associação e a gente não teve essa possibilidade de também ter um local que pudesse reunir os arquitetos da cidade. E isso causa problema porque ele se individualiza muito, né? Cada um fica no seu escritório, na sua caixinha e a gente dificilmente se encontra. Então, uma forma também importante seria a gente resgatar um pouco isso e trazer essa associação, também se houver interesse, né? E o CAL pertence a ela de novo. Não sei como poderia ser feito isso, mas acho que daria para se conversar. E, né, podendo também aglutinar algumas regiões que estão aqui próximas, né? A cidade de Pirassununga. Então, essa é a minha proposta. Ô, Débora, você é de Pirassununga? Oi, acho que... E é essa a minha fala, então agradeço a oportunidade e muito boa essa iniciativa. Parabéns para todas aí mesmo, e todos. Ô, Débora, você é de Pirassununga? Eu sou de Pirassununga. Estou mais ou menos 80 quilômetros de Ribeirão Preto e 200 quilômetros de São Paulo. E é mais ou menos 100 quilômetros de Campinas também. Estou no meio. Obrigada, Débora. Vanilde, representando os estudantes. Não, quem dera, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer publicamente a professora Ana Miranda pelo convite, né, pela oportunidade de estar participando. E como ela mesma disse, assim, eu sou uma mera estudante, então estou me sentindo meio um peixe fora d'água, porque, né, acredito que os profissionais tenham várias questões, várias demandas importantes, então não vou me alongar aqui e tomar o tempo de vocês. Mas, assim, enquanto estudante, eu sou de Ribeirão Preto, e aqui, se eu não me engano, nós temos, acho que são seis faculdades que têm o curso de arquitetura e todas particulares, né? Então, eu acho, assim, que essa questão da representatividade, da participação em conselho, em federação, isso, ao meu ver, assim, para os estudantes da escola particular, é uma coisa um pouco distante da realidade deles, e eu acho que isso acaba, talvez, se refletindo depois, enquanto futuros profissionais formados, essa não participação acaba continuando, porque não foi plantado isso enquanto
universitários, digamos assim, né? Então, eu faço as palavras do Heitor com relação a ter essa questão do voluntariado, de ter um braço junto ao CAL que faça esse link entre o conselho e os estudantes, para que já durante a graduação já se vá plantando essa questão da participação, do envolvimento, que eu acho que isso a longo prazo vai refletir depois nos profissionais enquanto formados, né? Então, assim, isso que eu queria falar. E outra coisa também, assim, com relação aos editais, eu não sei como funciona a questão da divulgação dos editais e quais são os editais que são destinados ao interior de São Paulo, propriamente dito. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de artes, né, pelo CAL, e tipo assim, só tinha de faculdade particular, era uma meia dúzia. Então, acho assim, alguns assuntos, de repente, que necessitam dos profissionais de arquitetura, e de repente não se tem esses cursos e essas oficinas voltadas para esses estudantes do interior, principalmente por conta da quantidade de faculdades particulares que tem. Então, assim, a gente acaba tendo uma necessidade muito grande de profissionais de arquitetura em determinadas áreas, em determinados segmentos. A gente tem uma quantidade muito grande de profissionais formados que acabam concorrendo entre si em áreas específicas, tipo assim, alto padrão. E a gente falta profissionais em outras áreas, entendeu? Então, acho que o CAL, não sei, né, assim, se eu estou meio que viajando, mas, assim, eu acho que através de editais, através desse incentivo a esses estudantes do interior para para ter esse novo olhar, eu acho que isso pode ser através de novos editais, de cursos, enfim. Então, eu acho, mais uma vez, a questão do CAL, aí fazendo o link com o profissional que está sendo formado, para que depois, futuramente, a gente já não tenha os problemas que a gente tem hoje, por exemplo. Me estendi demais, desculpa, obrigada pela oportunidade. Imagina, Vanil, de ótima contribuição. Mauro, fica à vontade. Bom, mais uma vez, boa noite a todos e todas. É muito bom reencontrar aqui colegas, a Débora, lá de Pirassununga, me lembro muito bem dela em outras eleições do CAL. Enfim, então eu queria dar uma pequena contribuição aqui de Franca, embora tenha ficado claro que o foco acho que tem que ser nos jovens profissionais, né, onde está a grande maioria, né, dos inscritos no CAL, mas os velhos arquitetos também ainda têm alguma coisa a dizer. Então, a primeira coisa é com relação ao campo de trabalho, né? Há uma série de legislações que são obrigatórias, né, como o plano diretor, plano de saneamento, plano de habitação de interesse social, plano de mobilidade, que são obrigatórias para determinados tipos de municípios, né? Alguns com mais de 20 mil habitantes, outros, todos exigem esse tipo de plano. Eu acho que era fundamental que o CAL tivesse um levantamento da situação dos mais de 500 municípios aqui do estado de São Paulo, e visse assim, tem municípios que faz mais de 10 anos que tem o plano diretor, não fez a revisão. Outros obrigatoriamente tem que ter e não tem. Então, isso abriria um campo de trabalho, uma ação conjunta com o Ministério Público. Isso está no Estatuto da Cidade, está essa obrigatoriedade e não se faz cumprir. Então, é algo que é fundamental para organizar as cidades, né, para torná-las melhores. Então, eu acho que essa é uma tarefa urgente, né, da fiscalização do CAL. Essa fiscalização, no que se refere ao ambiente construído nas cidades, como o CAL é jovem, não tem tantos recursos assim, e ainda não conseguiu. Eu me lembro que no começo do CAL, há uns 7, 8 anos atrás, se falava em fiscalização com drone, né? Isso nunca mais, isso não teve sequência, isso não avançou,
mas eu acho que esse é um aspecto que nós temos que caminhar junto com os engenheiros. Teria que fazer um convênio CREA-CAL. O CREA tem muito mais recursos, tem muito mais experiência em relação a isso, e fazer isso em conjunto, porque o ambiente construído, onde tem um engenheiro, tem um arquiteto, às vezes juntos, né, e melhoraria a situação para toda a sociedade, né, e para os profissionais de ambas as categorias, né. Então, acho que isso é algo que teria que ser levado à frente, assim, fazer uma articulação de fato com o CREA para ampliar a nossa fiscalização, que ela é invisível, na verdade, né? Ela só funciona por denúncia, e mesmo assim essa denúncia não tem retorno, né? Estou falando isso por experiência até como ex-conselheiro. Você não tem nem retorno daquilo que você denunciou. A outra questão que é a distância, né? Como a maioria dos profissionais e o próprio conselho, sua sede está em São Paulo, há uma distância muito grande com os profissionais do interior, né? E com as faculdades também. Então, eu penso que uma das coisas que poderiam ser feitas é pensar um pouco mais se é possível isso, do ponto de vista legal. Eu creio que sim, porque eu vejo isso acontecer no PROAC, aquele sistema de editais da Secretaria de Estado da Cultura, em que ela reserva uma determinada parte para o interior. Então, por quê? Porque como que um pequeno grupo, às vezes, ou de pesquisadores, ou um pequeno grupo de profissionais vai conseguir competir com equipes que atuam, por exemplo, com relação à habitação social, por exemplo, que atuam lá na periferia de São Paulo, são equipes assim de altíssimo gabarito e tal, e que se houver um edital, a equipe técnica deles sempre vai ser muito mais qualificada, mais pontuada, e jamais nós vamos conseguir aprovar projetos da mesma forma. Então, eu acho que isso talvez seja uma forma de, não precisa ser tudo, mas pelo menos uma parte desses editais serem destinados ao interior, a projetos do interior. E com relação à capacitação também, né? A dificuldade das cidades isoladas, mesmo aquelas que têm um curso de arquitetura ou estejam próximas a um, é muito difícil você se capacitar. A pandemia nos mostrou que o uso, né, da internet, dessas ferramentas que nós estamos usando aqui agora, é perfeitamente possível de ser utilizado para esses processos de capacitação. E principalmente para os mais jovens, que eu vejo, uma das coisas fundamentais que eu vejo nas cidades, se a gente quer mudar as cidades, é olhar os outros modais, né? Você ter ciclovias, você ter calçadas onde as pessoas possam andar. E eu vejo que os projetos que estão sendo... agora que eu fiquei velho, que eu ando na rua e isso me incomoda muito, né? Eu vejo assim que a prefeitura e o profissional, eles não sabem interpretar a norma, a 9050. Então, em nome da exigência da acessibilidade, vai se construindo cada vez mais obstáculos nas calçadas, rampas inadequadas, fora da... Então, eu vejo assim que há uma necessidade de capacitação com elementos práticos, assim, não simplesmente falar sobre a norma, né, quais são as exigências da norma e tal, mas de mostrar exemplos de olhar de uma forma diferente, porque o que está acontecendo hoje é que eu vejo assim, o profissional acaba fazendo algo que vai depor contra a necessidade de ter um profissional para resolver aquele problema. Então, e eu vejo assim que o CAL poderia ter um papel importante de mudar isso para qualificar os arquitetos, né? Eu sei que isso não vai se resolver com curso, mas com curso porque talvez seja uma deficiência da própria formação, né, profissional, mas eu acho que isso teria que ser feito não só para o profissional que está
no campo de trabalho privado, mas também dentro das prefeituras. Os profissionais que estão na prefeitura aprovando os projetos e fazendo a exigência de cumprimento daquela exigência legal, ele ter um mínimo de consciência de que aquela aplicação pura e simples daquilo, sem uma mediação, leva a um desastre, na verdade, né? Essas eram as contribuições que eu queria deixar aqui. Muito obrigado. O Fer, Ana, a gente tinha parado no Maulo no primeiro bloco ou não? Sim. O Fer, tudo bem? Você segue no próximo bloco? Não, claro, eu só queria depois colocar algumas coisas que acho que posso ajudar em relação ao exercício profissional, de algumas coisas que foram colocadas aqui, mas pode... eu acho que então você já pode colocar, Fer. Mas para ajudar vocês, porque eu... sim. Imagina. Perfeito. Bom, primeiro queria falar boa noite, né, para vocês. Está sendo muito legal aqui encontrá-las. Bom, sou a Fernanda Querido, eu sou atual conselheira nessa gestão do CAL, fui na gestão passada também, mas agora estou enquanto coordenadora da comissão de exercício profissional. Uma super responsabilidade, assim. E, bom, eu sou de Ribeirão, acho que eu sou um exemplo aí do que a Poli falou no início, né? Eu sou de Ribeirão, me formei em Campinas, acabei vindo trabalhar em São Paulo, então eu saí de Ribeirão, né, para buscar aí as questões profissionais, né? Acabei fazendo mestrado na Federal do ABC, enfim. Então, estou trabalhando na prefeitura atualmente de Taboão da Serra e coordenando uma comissão que não é brincadeira, né? Eu acho que eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, rapidamente, né? Que há uma diferença gigante de estar dentro da gestão, né? De estar ali dentro da máquina, coordenando e trabalhando e, ao mesmo tempo, tendo que tocar comissões. Então, não é fácil, não estou aqui dando desculpa, mas acho que é importante colocar essa diferença aí que eu particularmente senti, né, da gestão passada para essa. Falando um pouco sobre o CAL, né, o CAL, de certa maneira, é uma entidade nova, né? O CAL, ele tem poucos anos, tem 10 anos, se eu não me engano, então acho que a gente está se fortalecendo ainda. E também, acho que o Mauro falou dos arquitetos mais velhos, acho que é um perfil, tem muitos arquitetos jovens, mas acho que a gente está aqui, enquanto CAL, para pensar em todos e todas, né, Mauro? Então, estamos juntos aí. É importante o que você colocou. Acho que uma outra coisa importante de colocar aqui é que na Regional Ribeirão Preto, nós temos muitas conselheiras e conselheiros. Assim, é importante também para a gente poder levar as demandas, né? E conselheiros na direção, né? Por que eu trago isso aqui? Conselho diretor, como que funciona rapidamente? São comissões extraordinárias que trabalham essa frente do CAL, né? Que acaba fazendo o planejamento. Então, eu sou da comissão de exercício, Ana Cerávulo, da comissão de ensino, uma comissão super importante. A Ana está aqui, é da nossa regional também, e a Camila também Moreno, que é da comissão de ética. Então, além das outras colegas de outras regionais, né? Enfim, super importante. Então, acho que é legal trazer isso, porque além de nós, temos a Vera, que está na CPUAT de política urbana. Então, é uma regional, de certa maneira, super bem representada dentro do CAL. Acho que o que a gente precisa agora é, de fato, fazer essa rede de interlocução aí com os nossos colegas, né? A Tati também está na Comissão de Patrimônio, está junto com a Ana, Luciana Schenck na BAP, então acho que tem muita gente representando, o nosso ex-presidente, agora conselheiro Geraldini, temos o Paladini também de Ribeirão, enfim, acho que eu vou esquecer de citar todo mundo, mas acho que é importante a gente começar a fazer essa articulação entre nós. Eu acho que nós temos um desafio da gestão, né? Um desafio, acho que a Poliana já colocou, é nos aproximarmos dos arquitetos, da sociedade e das entidades e promover esse CAL aí para o século XXI, né? Levar mais informação e mais orientação. Eu acho que, inclusive, essa ideia que o Heitor trouxe de rede, eu acho que é por aí, né? Acho que é por aí, né? A Débora Delfino falou, a Vanilde e o Mauro, acho que a gente tem que aprimorar. Eu queria até que a Poli falasse um pouco mais sobre como a gente está pensando em aprimorar essa representação nos conselhos. Acho importante você contar um pouquinho mais, Poli, só para a gente entender. Sobre o que o Heitor colocou da RRT, é uma discussão que acaba se dividindo em duas questões, né? Uma questão de taxas, né, que a gente tem que conversar com finanças, não é só a CEP,
que acaba trabalhando. A CEP é a linha de frente para a gente discutir, mas temos que conversar com finanças também, e também temos que envolver outras comissões de desenvolvimento profissional, que também é de competência, né? A CEP pode ser articuladora dessa pauta, eu me coloco aqui à disposição, tá? Se vocês quiserem, vou deixar meu contato aqui, entrarem em contato comigo, e também convidá-los a participar aí de algumas ações que a gente vai começar a promover agora, a partir do próximo mês, né? Que acho que também pode contribuir com essas ideias que vocês trouxeram aqui, né? No nosso plano de ação, a gente prevê algumas ações informativas e cursos, né? E nesse encaminhamento, sobre especificamente a fiscalização, que não é tema da minha comissão, mas a gente trabalha junto, é uma fiscalização que a Ângela, que é a nossa coordenadora, vem trazendo uma fiscalização mais orientativa, tá? É isso, pelo menos, que a gente vem conversando. Afinal, se for ver, nós temos 10 fiscais em todo o estado. Não tenho certeza desse número, mas acredito que sim. É pouco, né? Para quantos mil arquitetos que nós temos? Então, bom, só para finalizar, queria aproveitar para convidá-los aqui para, a partir do mês que vem, se eu não me engano, em agosto, a gente vai começar a fazer o bate-papo com a CEP, que é o bate-papo com a comissão, via lives, para contar um pouco do que a gente faz, quais as competências dessa comissão, né? Tem uma outra ação importante que eu acho que linka com o que o Mauro trouxe, que é do arquiteto servidor, Mauro. A gente vai fazer uma pesquisa, né? Isso, a Consuelo Galego, que está tocando isso com o Estado, para entender um pouco qual que é essa dinâmica, essa dimensão dos arquitetos nas prefeituras e quais são as demandas, tanto de plano diretor e o que a CEP pode atuar nesse sentido. Além de uma última ação que eu queria pontuar aqui, que é o arquiteto legal, né? Que são esses cursos de capacitação, orientação, RRT. E eu acho que, só para fechar, a gente precisa da ajuda de vocês, e eu quero propor que a gente crie essa rede aí, rede de articulação, para a gente se fortalecer. Obrigada. Obrigada, Fer. Quer comentar, Poliana? Por favor. Obrigada, Fer. Eu acho que essa questão do RRT, ela é pertinente, né? Só que realmente precisa construir uma pauta e encaminhar para o BR e lutar por ela, para que a gente consiga implementar esse tipo de solução, né? Então, eu acho que é algo realmente a ser construído. Mais de imediato, a gente, o que pôde se ver, na verdade, é em relação a alguns descontos, né? Que o CalBR tem adotado. Então, acho que são algumas soluções razoáveis dentro do cenário que nós temos, que é um pouco disso que você coloca, né, isso é referente à anuidade, mas referente a essa questão de, às vezes, você tem um trabalho que é simples e que a remuneração vai ser baixa, e ainda assim você tem uma anuidade que você, por um trabalho que você receberia com um preço maior. Então, esse é um ponto importante, mas isso realmente tem que ser direcionado ao BR, junto ao BR, né, ao BR. Eu coloquei, o Heitor colocou em relação a grupos locais de disseminação de informação. Eu acho que esse é um ponto interessante quanto proposta. Então, nós temos, especialmente na Regional de Ribeirão, um número de conselheiros bastante significativo, e ainda esse trabalho que nós estamos implementando, que é em relação aos representantes em conselhos municipais. Né? E a proposta é que ele não se restrinja, isso já está sendo implementado, à representação por conselheiros, mas também ou por funcionários do CAL, ou por arquitetos interessados em representar o CAL em determinado conselho. E aí, então, realizar reuniões contínuas, né, que nem a gente falou, de 3 em 3 meses, para debater essas pautas que estão acontecendo ali. Né? Então, ter esse vínculo maior. Agora, sim, poder construir junto aos conselheiros alguns grupos, ou representando grupos diversos, de coletivos ou de associações, enfim, acho que esse é um meio que um caminho que a gente pode avançar, sim, e evoluir, refletir como isso pode ser construído, né? Uma coisa que eu acho bastante interessante na minha região, no meu município, por exemplo, em Votuporanga, lá a gente teve um grupo, que foi a Terezinha Gonzaga, que iniciou, e nós temos um grupo muito rico, são 200 arquitetos urbanistas ali, que é da Votuporanga e região, onde tem uma troca contínua. Então, onde eu levo informações, onde a Maristela, coordenadora da regional, está e leva essas informações. E eu senti nos caos escutas que essa prática não é comum
em todos os municípios, eu achava que era, e não é. Então, a gente tem um cenário, sim, onde os arquitetos estão muito isolados e distantes da informação, né? Então, eu acho que a gente pode realmente construir algo um pouco mais institucional, né, Heitor? Ter realmente alguma extensão onde a gente tem esses representantes. Acho belíssimo, especialmente assim, quando coloca, olha, até voluntário a gente toparia fazer essa troca e se disponibilizar. Então, acho uma boa proposta. Com relação ao número excessivo de ARTs em um mesmo autor, né? Então, eu já vi uma pauta dessa no Conselho, acho que foi um pouco na gestão passada, uma situação onde uma arquiteta foi denunciada devido ao número excessivo de ARTs, acho que eram 400 ARTs no ano, era algo que saía era fora da curva mesmo. E aí era um contexto que não dava para se comprovar essa situação para ter uma sanção sobre a atuação daquela arquiteta. Mas eu acho que isso a fiscalização realmente poderia avançar e encontrar caminhos, né, onde a gente tenha um nível de racionalidade que seria razoável e tentar encontrar algumas formas para que a gente consiga barrar esse tipo de ação, de atuação, que a gente sabe que é aquele famoso caneteiro, né, que a gente costuma sempre ouvir. É um ponto muito importante e que os fiscais sempre colocam, algo que a gente realmente tem que encontrar um caminho. Com relação à divulgação dos dados do IGEL, o IGEL realmente é um sistema show, assim, eu sou fã, porque eu adoro dados e mapas, então, poder fazer essa leitura eu adoro, só que ele realmente é pouco divulgado, né, de como utilizá-lo. Então, acho que isso a gente precisa fazer uma divulgação, até tem tutoriais explicando como utilizá-lo, a gente participou da capacitação para explorar melhor. Então, ele é um sistema realmente que pode ser melhor, mais divulgado para os arquitetos entenderem um pouco mais do nosso contexto. Agora, uma coisa que a Ana Luísa Miranda colocou, e que é bem possível, a gente já está construído um hot site das regionais, né? Então, ele vai estar linkado direto ao site do CAL, então, onde você acessa, então, o site das regionais, e ali, cada uma das regionais tem informações do que acontece de específicos, né? Tanto de pautas e matérias, o que acontece ali, mais ações do CAL, enfim, questões que a gente pode ir alimentando. E uma coisa que a Ana Miranda colocou foi isso, ela falou, olha, a gente já está construindo, já temos tantos dados, especialmente a partir do IGEL, ela falou, queria alimentar esse sistema para que os profissionais, a sociedade, prefeituras, enfim, consultem essa base de dados, então, regionalmente. Então, eu achei bacana a proposta, e esse hot site logo ele já será colocado, né, a público, e eu acho que é um caminho interessante, que dá para a gente dar maior publicidade para os dados que a gente possui, né? Outra questão é a questão de maior proximidade. Então, assim, o papel desse plano de fortalecimento que a gente coloca na verdade, construir essa rede estabelecendo maior proximidade. Então, a gente tem conversado com as associações, com alguns coletivos, alguns grupos que foram contemplados com o edital do CAL, porque eles são também coletivos, e assim a gente vai realmente construindo uma rede de contato mais direto, sabe? Onde o coordenador, quando tem um edital, quando tem uma ação específica, ele já entra em contato direto com esses grupos, construindo essa rede, né, de informação, de troca, né, que é fundamental. Então, isso a gente tem se debruçado bastante para aprimorar esses laços, né, e essas relações. Então, com a universidade, então, já foi feito um fórum dos coordenadores de curso, e isso é importante que se repita, que cada passo vai se aprimorando. Então, acho que esse sentido de rede é fundamental nessa gestão, especialmente. E uma coisa que eu queria dizer é assim, que esse trabalho que nós estamos fazendo, na verdade, é para levar toda a construção que foi feita dentro das comissões de exercício profissional, de política urbana, de ATIS, de fiscalização, de ética. Então, a gente tem de ensino,
tem várias comissões que construíram um plano de ação, e essa rede serve, na verdade, para que todo esse conteúdo chegue e contemple essas demandas que foram colocadas aqui até o momento, né? E também a troca, o retorno também aconteça. Os editais que foram sugeridos para mostrar outras possibilidades de atuação. É para isso que, assim, inclusive o Calber tem trabalhado muito sobre a TIS, sobre o programa Mais Arquitetos, né, para que a gente realmente tenha arquiteto, mostrando que o arquiteto pode estar em outros espaços, né, atuando em outros nichos de mercado, e contribuindo tecnicamente em outros espaços. Então, esse programa Mais Arquitetos, ele vai um pouco nessa linha que a gente fala de residência, onde a gente poderia contribuir para as prefeituras que pouco têm suporte de arquitetos urbanistas, para que eles contribuam nas secretarias com pautas específicas por um determinado tempo. Então, a ideia é que, assim, ao esse profissional sair, né, que ele fique 6 meses, 1 ano, enfim, ao sair, a prefeitura fala, poxa, está faltando um arquiteto urbanista aqui, né? Então, a gente precisa ir construindo essa cultura através das representações, através de programas como esse, do Mais Arquitetos e vinculado à residência, ou com os editais de ATIS, realizando melhorias na moradia, porque eu acho que se vocês não sabem ainda, é importante dizer, que uma pesquisa relativamente recente do CAL mostrou que 80%, 85% das obras construídas não tem acompanhamento de arquiteto ou engenheiro, né? Então, a gente tem um número de profissionais, e arquitetos, engenheiros, enfim, demais, disputando um nicho de mercado que, na verdade, nem contempla a maioria, né? Então, a gente precisa realmente desconstruir essa imagem que o arquiteto é o arquiteto da elite, e realmente, assim, contemplar a sociedade, que tem uma demanda enorme para a nossa assistência, e realmente mudar esse cenário que é tão cruel, até mesmo com nós, profissionais, que está ali trabalhando, às vezes, por um projeto que é R$5 um metro quadrado, às vezes é de graça e ele recebe reserva técnica, então é um cenário realmente muito triste. Que mais? Eu acho que é importante em relação à fiscalização, Mauro, a gente tem já estabelecido diálogo com prefeitura, CREA, associações, para que a fiscalização realmente a gente consiga avançar e ter o fiscal mais em loco, né? De uma maneira onde a gente pode, por exemplo, fazer uma fiscalização mais complementar junto ao CREA e junto às prefeituras. Tem sido bem vista essa proposta de convênio, tá? Então, eu acho que é um caminho que aí tende a avançar. E com relação à atuação junto ao Ministério Público sobre as revisões de PD, né? A Vera, que é da CPOAT, elas têm trabalhado muito com esse olhar dos processos de revisão de plano diretor. Renata Gonçalves, que é funcionária, acho que ela fez um levantamento através do Munic, né, dos municípios que não têm, quais têm no plano diretor, quais não têm, e que momento eles estão, para tentar fazer alguma ação, e uma ação assim, eu acho que é importante chegar nessas prefeituras, que muitas vezes ela realmente não tem estrutura interna para implementar, para realizar uma revisão de um plano diretor. Então, acho que o CAL ele tem que ter um lado assim, por mais que ele exija, ele pode, sim, tentar levar, por exemplo, capacitações, acompanhamentos, de uma maneira que ele seja também leve uma contribuição, né, nessa ação. E a reserva de parte do edital para o interior, ela já aconteceu. Eu lembro que o Guilherme Capinteiro, que coordenou a comissão de ATIS na gestão passada, ele até conversamos, ele falou, olha, a gente era 2 editais por regional, eram 2, né, lotes por regional, e teve regional que simplesmente não teve submissão de trabalho, sabe, Mauro? Então, a gente sabe que o trabalho de editais, ele pode ser feito dessa maneira, igual para a AC, mas ele tem que ser feito junto com uma comunicação, né, efetiva, informação, olha, esse tipo de projeto, vocês precisam estar com essa condição de estatuto, então levar uma orientação para que realmente não aconteça o que aconteceu na gestão passada sobre isso. E capacitação, sabe, Mauro? Eu acho que a gente tem conversado com prefeituras de tamanhos diferentes, e as prefeituras, elas têm prefeitura que fala assim, olha,
o arquiteto ele vem fazer a aprovação do projeto e ele apresenta o RT de projeto, mas ele não quer apresentar o de fiscalização. A gente fica insistindo que tem que ser o de fiscalização. Aí a gente percebe que há uma falta de orientação até mesmo do corpo técnico da prefeitura, né? Então, esse tipo de capacitação do corpo técnico é importante demais, e também essa pauta do 90-50, ela também volta a aparecer como algo importantíssimo, né, que é algo que é uma lei que é consolidada, mas na prática ainda ela não se firma, né? Então, acho que a gente realmente tem que fazer uma atuação sobre ela. E nós temos a Comissão de Acessibilidade, que eu acho que ela tem um papel importante para isso. E é isso, pessoal. Desculpa, eu falei um monte, mas é que eram pautas muito amplas. Obrigada, Poliana. Vamos para a segunda rodada, Tatiana. Olá, pessoal. Boa noite aí para os colegas todos presentes aqui. Eu sou Tatiana, sou de Ribeirão Preto mesmo, moro em Ribeirão Preto e atualmente também estou fazendo parte dessa gestão do CAL como sou conselheira suplente. Minha titular está aqui, que é a Ana Lúcia Seravo, de São Carlos, e participo das comissões de ensino e formação e de patrimônio. Eu vou falar aqui, acho que muito a partir da minha experiência mesmo profissional, até deixando um pouco o conselho, assim, o papel de conselheira de lado, mas para dividir com vocês, né, um pouco das questões que já me vieram, já me trouxeram algumas reflexões e que acho que são pertinentes aqui para a gente discutir nesse formato de roda, né, mais próximo, que eu gosto muito, acho que tem um potencial muito grande exatamente para a gente poder trazer essas questões. Bom, sobre as regionais, né, eu acho que o papel desse escritório descentralizado, ele é importantíssimo para um reconhecimento mais aprofundado sobre a atuação desses profissionais. E eu digo isso pensando num trabalho que a Ana apresentou um pouco aqui para a gente, mas que eu acho que ele pode avançar mais fazendo um diagnóstico de como os profissionais estão atuando, sabe? Eu acho que a RRT é uma informação preciosa para a gente reconhecer quem são esses profissionais, mas também como eles estão atuando, né? A gente sabe que aqui na Regional de Ribeirão Preto, a gente tem um número de universidades, como a Ana já fez, né, o levantamento e mostrou para a gente, mas eu acho que a gente precisa dar um passo além e entender desses profissionais que estão se formando, quantos profissionais estão atuando e atuando onde, fazendo o quê, né? Eu acho que esses dados sobre todas as regionais, não só sobre Ribeirão Preto, são muito importantes para a gente reconhecer os problemas. A gente precisa encarar os problemas de fato, porque os problemas são muitos na nossa profissão, né? Eu acho que, de fato, o CAL, né, um conselho, ele é recente, mas acho que já não é mais tão recente assim, sabe? Eu acho que não dá mais para a gente usar sempre esse argumento, a gente precisa avançar e reconhecer os problemas para enfrentar, pensar formas de enfrentar, né? Eu vejo aqui na regional que existe, e acho que isso vai ser comum em todas, né? Um distanciamento muito grande dos arquitetos com o CAL. E atribuo um pouco disso à forma de atuação desses arquitetos, porque embora eles sejam arquitetos formados, em seus trabalhos, eles não atuam enquanto arquitetos, eles executam trabalhos que são atribuição do arquiteto, mas não é reconhecido por aquele trabalho, ele não tem a carteira assinada como arquiteto. Oficialmente, ele não é um arquiteto, né? Então, tem muitos arquitetos trabalhando em construtoras com outras atribuições, muita gente trabalhando em escritórios de arquitetura
também dessa maneira precarizada, e eu acho que a gente precisa olhar para isso e pensar numa maneira de enfrentar. Eu, enquanto, né, conselheira, eu sei que existem funções específicas do CAL, existe sindicato, né, são instâncias muito diversas, mas se a gente não trabalhar em conjunto, né, para olhar, detectar esse problema e pensar em maneiras de solucionar, a gente não vai conseguir avançar nessa aproximação com os profissionais e, principalmente, né, como é função do CAL, a gente não vai conseguir mostrar para a sociedade o quão importante é esse profissional, essa atividade profissional, né? Então, eu acredito que, como CAL, o que a gente pode fazer, principalmente, é atuar para fazer campanhas para valorização profissional. Eu acho que isso deve ser assim a pauta primeira assim do CAL, e acho que o reconhecimento pelas regionais dos diferentes perfis e das atuações, isso também pode provocar campanhas diferenciadas, né? Porque eu estou falando aqui de Ribeirão Preto, e quando eu falo de construtoras ou de grandes escritórios de arquitetura, isso vai ser uma realidade em Ribeirão Preto, mas não é uma realidade em outras cidades menores, né? Então, enfim, eu acho que até mesmo para que essa campanha elas tenha o efeito que a gente espera, a gente precisa atuar como uma rede, usar essa estrutura das regionais para estabelecer esse diagnóstico mais específico sobre a atuação profissional, para daí a gente poder pensar em campanhas que vão direcionar, né, esses argumentos que a gente deve usar para os diferentes setores, né, e principalmente para a população, sobre o quão é importante essa atuação do arquiteto e urbanista. Obrigada, Tati. Gente, tendo em vista que nós temos mais inscritos, se a gente puder manter as falas em 2 minutos, seria bom, né? Porque aí ainda sobra um tempo para mais inscritos, para mais pessoas que queiram falar. Por favor, Wellington. Boa noite. Eu cumprimento a colega Poliana Risso Silva Ueda e a colega Ana Luísa Miranda, em nome de todos os participantes aqui de hoje da reunião, e gostaria de fazer um breve relato aqui das minhas considerações para ajudar nas demais que já foram faladas até o momento. Eu iniciaria pelo coronavírus 19 com a pandemia, que até agora não foi falado, não foi lembrado, né? E esse fato gerador de uma terra arrasada no mundo inteiro e no Brasil não foi diferente. Eu gostaria de ponderar sobre isso e pedir ao CAL que fizesse uma fotografia atual do nosso estado de São Paulo, do nosso Brasil, né? Quais as circunstâncias que nós nos encontramos hoje, porque isso afetou o lado financeiro, afetou o lado psicológico de todo mundo. Ninguém é mais como era há 2 anos atrás, tanto no bolso quanto na mente, só para dar uma resumida, né? E isso se estende aos escritórios de arquitetura, aos profissionais. Então, esse quesito também, dando continuidade ao que a colega Tatiana Gaspar citou agora há pouco, isso vai ajudar nessa coleta de dados e trazer uma comunicação mais aberta e mais pontual com os colegas. O outro quesito é com relação às regionais. Eu aconselharia a fazer um fortalecimento na questão da informática, agilizando o atendimento e as demandas dos colegas de todas as regionais. Por quê? Porque hoje a informática ela agrega, ela encurta distâncias, ela facilita o atendimento e as demandas. Isso vai ajudar muito a nossa colega Ana Luísa Miranda, professora, a trabalhar, a ajudar a todos nós, né?
Acho que tem que ser feito um investimento e uma orientação também aos profissionais para estarem utilizando essas ferramentas após serem implementadas. Em relação a essas ferramentas e a implementação do sistema digital, aqui na minha cidade de Franca está acontecendo isso. Ainda não foi totalmente implantado, mas está em andamento a aquisição e a implantação de um sistema de atendimento ao profissional por parte da prefeitura, que sempre foi um caos, né? Eu acredito que em todas as prefeituras, todos os municípios deve ser assim, cada uma na sua mais ou menos, né? O terceiro e penúltimo ponto, não, terceiro e último ponto, é que eu gostaria que o CAL não caísse naquelas armadilhas de política partidária, que sempre ocorreu. Então, eu gostaria que o CAL ficasse distante disso para não se contaminar e focalizasse, do jeito que eu estou vendo que está sendo, em estratégias no âmbito dos estudantes e profissionais. Porque quando se mistura política partidária, começa a haver briga, dissidência, confusão, né? E é só, Poliana. Eu agradeço muito a minha participação e desejo sucesso a todas as colegas e os colegas aí do CAL, viu? Boa noite. Obrigada, Wellington. Nós que agradecemos sua participação. Ana, tem mais inscritos ou não? Temos mais 2 inscritos. Andressa. Boa noite, pessoal. Eu peço desculpas por estar sem câmera aqui hoje, né? Vou tentar ser breve. Eu gostaria de parabenizar primeiro a todas pela iniciativa, né? Acho que o Conselho precisa dessa proximidade com os profissionais, até para estar mais familiarizado com os problemas e questões cotidianas da profissão, né? Acho que ele vem de uma forma, assim, falando de uma forma bem geral, ele cumpre o seu papel como instituição, mas acaba deixando a desejar nesse quesito de estar próximo aos profissionais e estudantes, né? A fala da Vanil de hoje foi muito importante. Eu também sou de Ribeirão, formada em uma instituição privada, e sem dúvidas, assim, ter esse lugar de fala, trazer os profissionais estudantes para esse tipo de debate com o Conselho é um grande avanço para a valorização profissional, né? O que eu deixo como uma contribuição vem um pouco de encontro, total de encontro com o que a Poliana disse, né? Sobre 85% das obras não terem fiscalização de um profissional habilitado. Eu acho, então, que essa questão da divulgação e visibilidade do profissional ele é importante ter uma abrangência maior, né? Existe uma parcela considerável aí da sociedade que mantém o mercado da construção civil aquecido, mas que desconhece ou acha até mesmo desnecessária a contratação desse profissional, né? A gente, atuando no mercado, se depara muito com esse desafio. É um grande desafio, acho que é um grande desafio reverter essa situação, mas é um diálogo de extrema importância, assim, até mesmo para a melhoria e o desenvolvimento das cidades, né? Era isso. Obrigada e parabéns aí. Obrigada, Andressa. Agora, Vera. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui conversando com todo mundo, né? Ter encontrado com a Poli hoje à tarde, né? Pessoalmente, depois de todo esse tempo, né, Poli? Foi muito legal. Queria só complementar um pouquinho, respondendo o que o Mauro perguntou sobre os planos em evolução no Estado. Então, eu, como agora conselheira e membro da CPUAT, que é a Comissão de Política Urbana, Territorial e Ambiental, nós estamos junto com a Renata, né, que é funcionária lá da SGO do CAL, organizando um questionário que vai começar a ser respondido pelos conselheiros de maneira geral, já para que cada um coloque as informações que tem, né, sobre os municípios onde reside, os municípios que conhece, posicionando sobre o estado, né, de elaboração de toda essa legislação
nos municípios, para que depois isso possa ser estendido, né, e repassado para os escritórios descentralizados, e isso seja complementado para que a gente possa compartilhar com todos os profissionais. A Débora, que é minha suplente, que está aqui, né, Débora Prado Zamboni, ela teve uma participação super ativa, está tendo, né, na elaboração desse questionário, e eu acredito que vai ser uma ferramenta muito legal depois para a gente passar as informações para os colegas aí. Era o que eu tinha para dizer. Ô, Poli, só deixa eu, hoje em conversa, né, que a Poli teve aqui em Ribeirão, fazendo algumas reuniões, ainda está, né, Poliana? E uma questão que tem surgido nas regionais, né, com os coordenadores, é a necessidade da gente ter mais dados dos municípios, né? Então, é uma questão que a gente está conversando ainda internamente, né, os coordenadores, já comunicamos a Poliana, que é uma vontade, né, de efetivar uma plataforma que traga informações sobre esses municípios, né? Então, pensar uma maneira de, através de algum convênio com os municípios, né, das regionais, que a gente consiga simplesmente aplicar um questionário, o município responde rapidamente e a gente abastece essa plataforma de informações, porque os dados estão muito dispersos, né? Então, a gente consulta o IBGE, o IGEL, a gente consulta o SEAD, e falta, de fato, uma plataforma que reúna todas essas informações, inclusive informações a respeito das legislações, né? A gente até teve um município, se eu não me engano, na regional de Bauru, que pediu auxílio ao CAU, né? Uma consultoria seria, né, no sentido de uma ajuda mesmo de um profissional arquiteto urbanista para a revisão de algumas legislações urbanas, né? Então, foi o que eu falei na apresentação, muitos municípios, a gente tem municípios médios, alguns maiores no estado, mas a gente tem muitos municípios pequenos com baixíssima capacidade administrativa, né, e que precisam mesmo desse suporte, né? Então, é uma coisa que a gente vai tentar efetivar, né, Poliana, essa plataforma de informações sobre os municípios. E também haverá um censo, não é isso, Poliana, sobre os arquitetos, complementando o que a Tatiana colocou, né, dos dados. Sim, sim, eles estão trabalhando com censo, porque todas as comissões levantaram a importância do levantamento de dados para essa leitura sobre os profissionais. Então, acho que é bem nessa linha que você colocou. Isso mesmo. As Lucianas. Luciana Schenck primeiro. Posso puxar a fila? Então, eu queria, primeiro de tudo, falar com a Vanilde e com os estudantes. Vanilde, você não está viajando, certo? Eu acho que a perspectiva ou a ideia de que o CAU possa fomentar cursos e estimular ou tornar visível as possibilidades de trabalho de um arquiteto urbanista é uma ação mais do que afirmativa e importante, tá? Ou seja, aqui viemos. A gente faz um curso tão complexo, tão cheio de coisas, e aí a gente se forma e faz o quê? Eu vou lhe contar, por exemplo, uma frustração pessoal. Eu tenho alunos brilhantes que foram trabalhar em prefeituras. Aí você fala, não, agora ele vai conseguir planejar aquela cidade, sei lá, de Barretos, que ele foi a trabalhar. Estou usando o específico, um aluno que já está fazendo, inclusive, o doutorado, trabalha lá na prefeitura de Barretos. Ele basicamente aprova plantas. E aí você pensa, puxa, que potencial, né? E que pena. E eu penso também, agora tentando levar isso para um arco ou para um fio que é complexo, né? A nossa formação e a nossa atuação. A ideia de que a gente possa, então, dentro dessa gestão que está acontecendo do CAU, reconhecer problemas e visualizar soluções, isso aqui é uma primeira roda de conversa. É isso que a gente está fazendo, é uma primeira radiografia, né?
Eu lembro de uma pessoa ter usado a palavra fotografia. Eu acho que é até mais profundo. Nós estamos querendo ir até a ossatura. Então, uma radiografia dessa situação. As pessoas trazem as suas questões e a gente vai devagarinho montando essas pecinhas desse quebra-cabeça que, de algum modo, vai nos levar a alguns cenários, né? Ou seja, cenários que têm a ver com a formação, com as escolas, com os professores, com os estudantes. Ação que une o CAU a essa questão, ações relativas aos profissionais. A questão da ABNT, por exemplo. Eu tenho um relato de uma pessoa da ABAP que trabalhou ou foi às reuniões da ABNT que são dantescos. É preciso que a gente conheça essa situação. Não é simples estar lá. Não é simples representar lá dentro. Não é simples, por exemplo, ter um número de engenheiros muito maior do que o número de arquitetos. Vocês querem saber qual é o meu relato pessoal? Nunca mais a gente pode fazer uma escadaria bacanuda, porque agora a gente tem tanta regra que, pronto, escangalhar com qualquer escadaria, eu estou falando especialmente de espaços públicos, tá bom? Mas mudando ainda mais uma coisa, ou trazendo mais uma coisa para o balaio e tentando finalizar minha fala, que depois eu vou pegar outros fios quando eu voltar a falar. Em relação ao coronavírus, que o colega trouxe à baila, não é? Então, esta coisa que, de algum modo, nos colocou nesse tipo de reunião, separado, que tem suas vantagens e desvantagens, geograficamente estamos separados, mas estamos aqui todos juntos, e a ideia é que, se a gente for voltar a nos encontrar, o primeiro lugar que nós nos encontraríamos serão os espaços livres, tá? Então, percebam que eu estou tentando deslocar o nosso foco não só para a coisa construída, mas para o avesso dessas coisas construídas, para essas cidades e os seus espaços livres. Qual é a qualidade que isso tem? Qual é a nossa participação na construção, no planejamento e na constituição desses lugares? Eu estou tentando tirar o foco de atenção, ou pelo menos deslocar, ou ampliar, talvez essa seja a melhor palavra, porque, na verdade, é dos espaços livres que eu vou ter um bocado da qualidade das cidades. E a gente está cada vez mais espremido dentro dessas possibilidades, não é? Ou seja, qual é a nossa atuação? Os gestores não nos enxergam. Vocês compreendem que a gente não tem que atuar só em relação aos arquitetos, a gente tem que atuar em relação à sociedade como um todo. E aos gestores de um modo particular. Tá? Então, essa era a primeira pedrinha que eu queria colocar, o primeiro tijolinho, para ser mais pertinente, e depois eu volto a falar. Porque eu, na verdade, tenho a expectativa de que a gente possa fomentar cursos que sejam, inclusive, abertos para toda a sociedade. Os estudantes me interessam, todos eles, inclusive os do fundamental. Obrigada. Luciana Seron. Oi, boa noite. Eu vou ser rápida, porque eu acho que a gente já conversou bastante, mas eu queria dizer o seguinte, principalmente assim, para a Poli e para a Ana, os arquitetos não têm o hábito de conversar entre si. A gente não conversa sobre a profissão. A gente não tem o hábito de discutir isso que a Lu está falando, todas as coisas que são problemas, porque a gente não aprendeu isso na faculdade. A gente não teve o IAB presente no interior na nossa formação, talvez uma geração um pouquinho anterior tinha, mas a gente não teve. As associações não eram ambientes e espaços de diálogo. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é muita força, porque no final das contas, falta um diálogo que as pessoas não sabem fazer, elas não estão habituadas a fazer. Nunca a gente teve o CAU com essa possibilidade de diálogo. Na verdade, há um distanciamento do CAU com aquele medo de fiscalização, de tipo, estou fazendo errado, ou não estou cumprindo o que eu deveria cumprir na profissão. E esse distanciamento é real, né? Assim, a gente vê acontecer. Então, mesmo assim, para vocês e para todas as conselheiras que estão aqui, os conselheiros, é muita força, porque para mudar o hábito de diálogo entre arquitetos, é só dialogando, só que os arquitetos não dialogam entre si. E aí vira essa situação de distanciamento entre conselheiros e o métier do cotidiano normal dos arquitetos. Então, eu vou até dar o meu exemplo aqui. Eu não sou conselheira, eu já flertei aí com as 2 últimas chapas, já participei, mas nunca tive
oportunidade de tempo e de dedicação para assumir essa responsabilidade, como vocês assumiram, e sempre me senti acolhida para dialogar, né? E eu acho que é essa a grande diferença do CAU agora, e eu acho que é essa força que, se vocês não tiverem um retorno de imediato de um monte de coisa e um monte de gente, é simplesmente, na minha avaliação, é porque a gente nunca dialogou. O que colocaram, né, dos jovens ou dos alunos é demonstrar que é possível esse diálogo na faculdade, porque eu dou disciplina de ética e legislação do 5º ano, eles nunca tinham pensado e discutido sobre a profissão, e estão no 5º ano de faculdade, e muito provavelmente vão levar isso para a vida profissional também. Então, esse trabalho de formiguinha que vocês estão fazendo, né, esse trabalho mesmo de tete a tete, de conversa, ele é fundamental. Ele precisa ser mais do que fundamental, Poli, assim, é persistente, sabe, resiliência? Ele precisa ser, assim, não tem problema que as pessoas não estão respondendo, mas não desista, porque na real o que eu vejo e eu conversei com muita gente essa semana, não sabe nem o que falar, tem pauta, mas não sabe como falar ou não sabe como dialogar. Então, assim, era só isso, porque a gente, enfim, tem um monte de gente para falar e eu não quero, mas eu acho que é essa força, essa resiliência e essa grande diferença que vocês estão fazendo, que é o diálogo, assim, é o ponto-chave dessa história toda que vocês estão falando, tá? É isso. Obrigada, Lu, pela fala. E pela contribuição, e eu acho que é isso mesmo, assim, acho que nós temos um número de profissionais que, muitas vezes, sinceramente, eu acho que isso tem até a ver com uma relação de autoestima profissional, de não se enxergar como arquiteto naquele momento para participar de uma roda do CAU, escuta do CAU, sabe? É uma situação realmente onde existe uma ausência de identidade com aquele conselho, né? Então, é uma distância tão grande, porque ele fala, olha, eu trabalho com cenografia, com uma coisa que não é arquitetura, assim, sei lá, eles estão em outras pautas que tem tudo a ver, mas ele não se sente parte daquele conselho. Então, acho que a gente tem que, realmente, alguém colocou isso, assim, a gente precisa mostrar para a sociedade qual o papel do arquiteto e que a sociedade assimile isso de fato, mas também para os profissionais, assim, para eles entenderem onde eles podem atuar, né? E eu acho que isso tem a ver com os cursos, com os concursos de projeto, né? Com essa abordagens diversas para que a gente realmente consiga ampliar o espectro de atuação de fato dos profissionais, que eles estão ali naquele RT, assim, naquele CICAL, projeto, execução, projeto, execução, projeto, execução. E a gente tem um monte ali de opções para poder atuar. E eu queria dizer, assim, porque o que o Wellington colocou, a gente tem trabalhado muito, o Wellington, internamente, sabe, para tentar contribuir para que o CAU funcione de uma maneira independente de gestões, assim, ter uma máquina funcionando com relação ao atendimento, com relação a CICAL, sabe, de uma maneira que as gestões mudem, mas são em função dos projetos de trabalhos, né, e tem uma máquina que está ali atendendo ao profissional de uma maneira, né, qualificada, sem ter esses problemas de atendimento, de sistemas e tal. Então, essa questão do atendimento tem sido uma pauta importante, tentar centralizar o atendimento para que não tenha, né, seja mais ágil, enfim. Então, tem esse olhar interno que, na verdade, nos ocupou bastante nesse início de ano, né, olhando para dentro e tentando resolver, assim, aprimorando esse trabalho interno. Em relação ao Covid, eu acho que é um pouco nessa linha, o Wellington, que a Luciana também colocou, eu acho que, assim, algo que é verdadeiro, o CAU, inclusive, teve uma redução de arrecadação de 11% em função desse cenário, algo que, muito contrário do que dos anos anteriores, né, que havia um crescimento, e tem regionais que está disparado de produção, de trabalho, outras não, então tem essa diversidade de cenário também, entre as regionais dentro do estado, mas esse contexto que nos colocou, ele também abre oportunidades da gente tentar
explorar outras formas, repensar os espaços, né, coletivos e de convívio. Então, o CAL, ele pode tentar mostrar para o IAB fez um trabalho legal de escolas saudáveis, repensar os espaços, como o arquiteto urbanista pode contribuir nesse sentido, e explorar a tecnologia, né? Então, a gente também tem essa missão. Então, a gente está trabalhando para a questão de integração de sistemas, para que não aconteça como o Mauro colocou, eu faço uma denúncia e nunca mais soube do retorno. Então, você faz uma denúncia e você acompanha cada setor por onde aquela denúncia está passando. Você consegue ter essa leitura. Então, isso a gente tem que realmente explorar a tecnologia, e esse cenário de pandemia nos exigiu isso, né? E eles, de certa forma, deu um empurrão importante. Então, acho que a gente tem se dedicado bastante, né? Acho que todos os conselheiros que estão aqui sabem o quanto tem sido de reuniões virtuais, a gente vai ficando rouca, mas tem muito a se fazer, e essa escuta, essa ação, ela está sendo muito importante para nós, para a gente seguir aprimorando e voltar para o próximo CAL Escuta, já com um passinho avançado, né? E assim vai continuamente, como uma prática, né? Permanente. E é isso. Acho que eu agradeço. Se vocês quiserem fazer algumas colocações finais, mas agradeço demais a participação de todos vocês, o suporte do André aí nos bastidores, a presença dos conselheiros, de pessoas de diversas idades, estudantes, arquitetos formados de diversas idades. Isso eu gostaria de colocar e registrar aqui, porque a questão da idade apareceu, que recentemente foi criada a Comissão de Diversidade, né, no CAL, para tratar, inclusive, desses cenários diversos, do arquiteto mais velho com o contexto de trabalho dele, do recém-formado, das diferenças de mulher, o contexto da mulher. Eu acho que uma pauta que eu já coloquei, já surgiu nas falas, é que, por exemplo, mulher, ao ter o bebê, né, por exemplo, pagar anuidade com 50%, sabe? Porque é o momento que ela fica realmente 6 meses praticamente sem trabalhar. Então, são cenários que acho que a gente precisa olhar essa diversidade para tentar fazer com que o CAL contribua para que esse arquiteto urbanista trabalhe melhor e realmente ofereça um trabalho, né, uma qualidade do seu trabalho para a sociedade. Então, acho que é esse o contexto. Agradeço muito, muito, muito. Foi muito rico esse encontro, muito produtivo. Obrigada. Vamos fechar? Alguém mais quer falar? Posso falar rapidinho? Eu queria convidar todos aqui, todas, para a gente continuar juntos e ampliar esse grupo aqui, né? A gente precisa de vocês, acho que vocês, né? A gente tem que se ajudar. Então, queria convidar, assim, para a gente formar um grupo, fortalecer entre arquitetos e arquitetas. Acho que é muito importante. A gente tem que, independente, como o colega falou, de partido político, de posição política, acho que nós arquitetos, sociedade, a gente tem muita coisa para trabalhar nesse cenário aí de pandemia, né? Uma sociedade que vem passando por tantas dificuldades. Então, quero colocar aqui a gente à disposição para poder ajudar e logo tomar uma cerveja em Ribeirão, em São Carlos, Araraquara, Pirassununga, que eu acho que é bem importante a gente se aproximar também dessa forma quando pudermos, né? E é isso, só queria falar rapidamente. Obrigada. Gostaria só de falar um minutinho. Bom, boa noite a todos. Eu não me inscrevi para falar, porque acho que hoje era importante a gente ouvir e estar aqui para de fato ouvir a reflexão de vocês, mas eu queria primeiro dar uma informação que na última plenária do CAL nós aprovamos a Comissão Temporária para a Qualidade de Ensino, né, no qual as entidades estão presentes, a FENEA, inclusive, é a entidade convidada, e nós vamos voltar a falar de ensino em várias oportunidades a partir daqui. E que em agosto nós vamos realizar o segundo encontro do Fórum de Coordenadores, e em breve nós informaremos para todas as instituições de ensino. Luciana, por favor.
Eu, na verdade, quero me despedir mesmo, dar boa noite e dizer para a gente lembrar um pouco das entidades, ou seja, dessa representação política que as entidades significam. Porque isso que Luciana estava falando, Luciana Seron estava falando, né, a ideia de que existe um canal, a gente, de algum modo, aprende isso no movimento estudantil, na FENEA, ou nos grêmios, né, nos conselhos acadêmicos, nas secretarias acadêmicas, como é aqui na USP em São Carlos, e depois a gente vai visualizando que entidade, de algum modo, nos agrega, nos representa, porque esse é um caminho muito, muito profícuo para a gente dialogar com o próprio conselho. Vocês entendem? Assim, a gente se organiza, vai se organizando em pautas, essas coisas vão tomando mais força. Então, é um convite mesmo, um convite para que a gente possa achar uma entidade para chamar de minha. Sabe como é? É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Bom descanso. Eu vou próximo, em breve. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Por favor, Ana. Eu vou... Acho que o pessoal já está saindo, né? Vamos deixar... Pode falar, Ana. Fale, tchau. Não, é que eu queria dizer assim, né, que tem sido um exercício muito significativo, eu acho, de diálogo e também de reflexão sobre questões fundamentais da nossa profissão, e acho que isso é importantíssimo para que haja avanço, né? Então, acho que é um caminho muito assertivo, né? O CAU escuta. E também dizer que a intenção dos escritórios descentralizados, além de serem espaços, né, que têm uma função de territorializar as ações do CAU, né, a partir dos projetos das comissões, é um espaço também que pode ser um espaço de diálogo, de aproximação e de também construção conjunta, formulação conjunta, né, de questões, né, relativas à nossa profissão. Então, nesse sentido, ainda que a gente esteja trabalhando remotamente, assim que nós voltarmos, né, presencialmente, eu convido vocês para conhecerem o escritório e se apropriarem dessa estrutura, né, porque essa estrutura é nossa. Então, fica o convite. Espero que seja em breve. Obrigada, Ana, isso mesmo. Boa noite a todos, viu? Obrigada pela presença. Obrigada, gente. Tchau, gente, foi muito bom. Eu vou cobrar Tchau, cerveja, hein? Eu vou vacinar e eu vou cobrar cerveja. A gente vai para Ribeirão tomar shopping, vamos. Boa, Lu. Fala sério, né? Eu vacino quinta-feira, tô muito empolgada. Não, super precisando.